Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição A Plenitude do Espírito Santo. Assista todo o vídeo e ao final deixe aí seu feedback com seu like, seus comentários. Essa é a melhor maneira de você me ajudar a impulsionar o vídeo e alcançar muitas outras pessoas com essa reflexão bíblica. Conto com a sua ajuda, também com seu compartilhamento aí nas suas redes sociais. Se inscreva aí no canal se você ainda não se inscreveu. Acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Diga de qual cidade você está com foco na lição. O textuário da reflexão de hoje está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, o comentarista da lição deste trimestre, ele diz que sermos cheios do Espírito Santo afeta o modo como nos comportamos em todas as áreas da nossa vida. O texto de referência está em Efésios capítulo 5, versículos 1, 2, versículos 8 a 10 e também os versículos 15 e 16. Nesse texto, Paulo ele dá sequência à sua orientação de uma forma muito incisiva quanto à necessidade dos cristãos vivenciarem uma vida de santidade totalmente oposta aos costumes mundanos que pressionam a igreja cristã a se acomodar a eles. E o cristão ele só consegue viver o estilo de vida, de conduta cristã, vivenciado e ensinado por Jesus, se ele tiver em si a plenitude do Espírito Santo, que o tornará resiliente o necessário para se manter fiel aos princípios morais e éticos instituídos por Deus em meio aí a uma geração ímpia, perversa, imoral e corrupta. Sem experimentar em si a plenitude do Espírito Santo, o cristão não consegue combater e condenar as práticas mundanas que ferem a santidade de Deus e por isso são nocivas à alma humana. Para viver em novidade de vida, o cristão ele precisa adotar e também cultivar para si e também em si o padrão de vida que Cristo viveu na plenitude do Espírito Santo, como está em Lucas capítulo 4, versículos 17 e 19. Lá nesse texto, o próprio Cristo declarou ter recebido do Pai a plenitude do Espírito Santo para ele concretizar a sua missão como um ser humano comum, igual a qualquer outro, apenas tendo aí como diferencial o fato de ele ter sido cheio do Espírito Santo. O primeiro convite feito pelo apóstolo Paulo aos cristãos em Éfeso, aqui registrado no capítulo 5, foi para que eles vivessem a vida cristã imitando a Deus como filhos amados. A criança, ao nascer, ela traz em sua genética os traços dos pais e, na sua vida pós-parto, principalmente nos 3 primeiros anos de vida, a criança ela tem gerado em si, a partir do exemplo dos pais, o seu caráter que será desenvolvido a partir dessa base de genética e também de exemplo familiar. Inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo ele desperta os cristãos para a pedagogia divina baseada no exemplo dos pais, já que os pais espirituais têm forte influência sobre a vida dos filhos espirituais. E Jesus, como Deus Filho, ele vivenciou um estilo de vida pautado no exemplo de Deus Pai. Por isso, em tudo foi tentado, mas não cometeu nenhum ilícito, pois nunca faria o que o Pai nunca o fez. Veja como Paulo ele direciona a questão pedagógica do exemplo familiar que é plenamente aplicável no mundo espiritual. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Se formos considerar quem introduziu Saulo de Tarso no cristianismo, foi o próprio Cristo, quando ele ia a caminho da cidade de Damasco para prender os cristãos. Quando Saulo de Tarso se encontrou com Ananias lá na cidade de Damasco, já havia 3 dias que ele havia se convertido a Cristo. Paulo se tornou um imitador de Cristo, seu pai espiritual. Cristo, por sua vez, era imitador de Deus Pai. Portanto, o cristão ele deve imitar Paulo, que imitou a Cristo, que imitou a Deus Pai. Jesus Cristo foi o referencial humano para Paulo, que por sua vez se tornou um referencial de pai espiritual aos demais cristãos. Imitando a Cristo, Paulo estaria imitando a Deus Pai como o Filho amado. Esse mesmo padrão deve ser adotado e vivenciado na atualidade para que os novos filhos espirituais imitem seus pais espirituais e assim se tornem imitadores de Deus como filhos amados.
Paulo descreve com clareza o modelo padrão vivenciado por Jesus e, consequentemente, vivenciado por ele, vivenciado por Paulo. Paulo diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Com todo o poder e autoridade que tinha, tem e sempre terá, Deus Pai poderia ter aniquilado seus inimigos a quem ferisse a sua santidade. Mas Deus Pai, ele se tornou o maior exemplo de amor incondicional ao entregar o seu próprio Filho para ser sacrificado no lugar da humanidade pecadora. A exemplo do Deus Pai, Jesus ele vivenciou uma vida de completa obediência à vontade do Pai e de perfeito amor à humanidade. Por sua vez, o cristão deve exercitar em si o amor de Deus, seguir o exemplo de Jesus e se submeter voluntariamente à vontade de Deus Pai para suas vidas, de modo aí a vivenciar uma vida cristã que servirá de modelo a esta e às futuras gerações. O amor vivenciado por Paulo, por Jesus, o Deus Filho e por Deus Pai, não foi um amor passivo ou um amor indiferente, mas um amor prático. Da mesma forma, o cristão ele precisa vivenciar e ser exemplo para que a humanidade seja alcançada pelo amor de Deus que foi derramado no coração dos cristãos. E quanto a essa verdade absoluta, para que o cristão viva essa realidade de uma vida na plenitude do Espírito Santo, é necessário se despojar do velho homem, da velha natureza humana tendente ao pecado e se permitir ser dominado, guiado pelo Espírito de Deus. É imprescindível que o cristão atenda e se ajuste ao que Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículos 3 a 5. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Fica claro que um estilo de vida que em quaisquer aspectos lembre esses tipos de comportamentos, esses tipos de práticas de vidas reprovadas no contexto bíblico, sequer deve ser cogitado ou imaginado em um cristão autêntico. Paulo alerta ainda para o risco de o cristão ser enganado e ser atraído para tais práticas e se tornar aí alvo da ira de Deus. A questão é tão séria que o cristão ele não deve nem ao menos ser companheiro de pessoas que praticam tais coisas. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 33, Paulo adverte dizendo: não vos enganeis, as más conversações, ou seja, a convivência com pessoas cujas falas são imorais, ímpias e corruptas, corrompem os bons costumes. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 16 e 17, Paulo complementa dizendo: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, ou seja, não se aproxime ao ponto de tocar algo imundo, e eu vos receberei, diz o Senhor. Como bem expressa o salmista, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando Salomão fala das raposinhas que fazem mal às plantações, em Eclesiastes número 2, verso 15, Salomão ele está alertando sobre as pequenas coisas que podem encontrar brecha na vida do cristão e destruir o fruto do Espírito Santo nele. Assim como as pequenas raposinhas conseguiam entrar nas pequenas brechas das cercas das plantações dos judeus, cresciam lá dentro e destruíam toda a plantação. Ainda falando sobre a conduta cristã ideal, Paulo adverte que o cristão ele precisa andar como filho da luz, como quem já está liberto das trevas espirituais, como quem já recebeu o espírito de sabedoria e de revelação, como também já teve a sua mente iluminada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Jesus foi ainda mais enfático quanto a essa necessidade e conscientizou seus discípulos dizendo que eles eram a luz do mundo, ou seja,
Os discípulos de Jesus, eles precisavam viver de forma a refletir a luz de Deus no mundo, sendo exemplo de pais espirituais a serem imitados pelas vidas que também precisam ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. O cristão ser a luz do mundo é uma consequência natural de ele ser um imitador de Cristo, que é a luz do mundo. Paulo explica que a luz reflete a sabedoria, a justiça e a verdade divina. E da mesma forma que uma pessoa não pode servir a dois senhores sob pena de agradar a um e desagradar ao outro, é impossível uma pessoa viver iluminada pela luz do Evangelho de Cristo e se envolver nas trevas espirituais. Cada pessoa deve escolher uma coisa ou outra, ciente de que viver na luz de Cristo e ser luz do mundo vai lhe render inimigos e perseguições. A exemplo do que ocorre com uma lâmpada acesa na escuridão, que se ela não for cuidada, terá o seu brilho ofuscado pelos insetos que se dirigirão a ela, serão atraídos por sua claridade. Vivenciar um estilo de vida cristã autêntico é resultado de o cristão viver a nova vida em Cristo com sabedoria, ou seja, de o cristão se utilizar dos conhecimentos e das experiências adquiridas ao longo da vida de forma positiva, inteligente, proativa, saudável e sustentável. A sabedoria divina conduz a pessoa a buscar e descobrir os propósitos de Deus para ela, bem como condiciona a pessoa a, de forma consciente e resiliente, encarar e superar quaisquer desafios nas vidas espiritual, física, emocional, familiar, profissional e social. Viver com sabedoria e sensatez gera equilíbrio, disciplina, organização, gera prudência, moderação, cautela e precaução. Isto porque o Espírito Santo terá liberdade plena de dirigir a pessoa e lhe dar discernimento sobre todas as coisas que se fizerem necessárias para o cristão aproveitar o tempo e administrar cada fase da sua vida de forma sábia, por entender a vontade de Deus para si e agir como filho de Deus, por isso, seu imitador. O cristão ele precisa ter consciência de quem ele é a partir do momento que ele aceita e reconhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A consciência cristã é quem condiciona a pessoa a assumir a responsabilidade cristã com alegria e a cumprir o seu dever como cristão, como discípulo de Cristo na terra, de forma honrosa, reta e com probidade. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 e 12, Pedro reforça dizendo: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. A graça salvadora oferecida por Deus a fim de salvar os seres humanos sem nenhum mérito pessoal não dá à pessoa o direito de viver a vida cristã de forma irresponsável, pois a bênção da salvação é para aqueles que estiverem e permanecerem em Cristo, ou seja, que forem de fato seguidores, imitadores de Jesus na forma como ele viveu e ensinou aos seus discípulos, ou seja, que forem de fato seguidores, imitadores de Jesus na forma como ele viveu e ensinou os seus discípulos a viverem e a ensinar de forma prática e eficiente, subjugando o próprio corpo, a própria natureza humana tendente ao pecado, colocando ela na condição de dominada e não de dominante, a fim de que, pregando aos outros, a pessoa ela não seja reprovada diante de Deus ao cair na condição de morte espiritual destinada à condenação eterna. É imperioso que o cristão procure conhecer a verdade de Deus por meio das Escrituras Sagradas, sob pena de não ter em mãos, ou seja, de não conhecer os detalhes necessários e suficientes para executar o projeto de Deus para si e por meio de si. É necessário que o cristão se aproxime ao máximo possível das orientações bíblicas e coloque-as em práticas na sua vida. No Salmo de número 119, verso de número 130, o salmista diz: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples.
O apóstolo Paulo, ele classificou a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. E disse ainda: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. A perfeita compreensão da palavra de Deus, ela permite o cristão colocar a palavra de Deus em prática de forma eficaz, evitando assim que o cristão venha a ser destruído ou condenado com o mundo. À medida que a vontade de Deus é entendida, absolvida e praticada pela pessoa, a pessoa passa a ser guiada pelo Espírito de Deus por terras planas e, de acordo com Jesus, quem faz a vontade de Deus é classificado como seu irmão ou sua irmã no mundo espiritual e permanece inabalável para sempre. Uma vida cheia do Espírito Santo é tudo que o ser humano precisa para viver a plenitude do Espírito Santo de Deus nela. É inadequado a uma pessoa que se torna cristã deixar de desejar, de buscar ser cheia do Espírito Santo, pois é impossível dissociar um cristão autêntico da pessoa do Espírito Santo. E aqui eu me utilizo do termo cristão e não do termo crente, pois uma pessoa pode ser crente, pode acreditar em algo, em alguma doutrina religiosa ou em algum fato positivo e mesmo assim ela não ser cristã. Cristão é o termo utilizado para designar um seguidor de Cristo, alguém que é influenciado pelo cristianismo, alguém que professa publicamente a fé em Cristo e é resiliente na sua superação das dificuldades que são impostas pelos inimigos da cruz de Cristo. O imperativo bíblico para o cristão é: enchei-vos do Espírito Santo. Isso porque, caso o cristão viva sem estar cheio do Espírito Santo, não conseguirá desfrutar, experimentar de forma prática no seu dia a dia dos benefícios da plenitude do Espírito Santo. A busca deve ser ininterrupta, evitando que as fadigas físicas, emocionais, sociais e materiais afetem a vida espiritual do cristão e ele venha a se esvaziar do Espírito Santo. Outra questão é que o cristão ele deve se conscientizar de que ele não pode encher a si mesmo. Por isso, deve buscar ser cheio por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo atuando nele, atuando no cristão. O bispo Abner Ferreira, em seus comentários, ele pondera que o verbo encher não tem relação alguma com a quantidade ou conteúdo, como se o cristão fosse um tanque vazio que precisasse aí de certa quantia de combustível espiritual para prosseguir. Trata-se de o cristão se deixar ser guiado, usado, dirigido, capacitado pelo Espírito Santo em todas as áreas da sua vida física e espiritual. Estar cheio do Espírito Santo é totalmente diferente de ser ou estar embriagado pelo Espírito Santo, pois a embriaguez leva à perca da consciência, do controle das emoções, da vontade própria, deixa a pessoa propensa a falhar e vir a cometer atos imorais, abomináveis e vergonhosos. Ao passo que o preenchimento promovido pelo Espírito Santo, ele produz controle emocional, domínio próprio, sanidade, prudência, temperança, mansidão, desejos limpos e ordeiros, repudia o mal, dá uma consciência do que é certo e puro e mostra aí uma inclinação acentuada para a pessoa fazer a vontade de Deus. E de acordo com o apóstolo Paulo, contra essas coisas não há lei. Acredito já estar claro o porquê o cristão deve ser cheio do Espírito Santo, a começar pela ordem imperativa que instrui o cristão a andar nesse sentido. Em segundo lugar, está a questão da obediência cristã, pois deixar de atender à ordem imperativa de ser cheio do Espírito Santo é um ato de desobediência à vontade de Deus que está expressa nas páginas sagradas. Na desobediência, é impossível ao ser humano ter vida espiritual cristã saudável para, como membro do corpo de Cristo, contribuir para o seu crescimento sustentável e garantir também a expansão do reino de Deus na terra por meio da igreja cristã que vive e convive com uma geração adúltera, incrédula, corrupta e perversa e, posteriormente, o cristão ele poder garantir o seu acesso na eternidade com Jesus. Quanto aos benefícios de uma vida cheia do Espírito Santo, em primeiro lugar está o fato de a pessoa ela conseguir expressar seu autêntico louvor a Jesus Cristo em reconhecimento ao que ele é e ao que ele representa ao cristão.
bem como por tudo o que ele já fez pelo cristão, no cristão e por meio do cristão. Em segundo lugar, vivendo cheio do Espírito Santo, o cristão consegue superar as adversidades da vida sem murmurar, sem reclamar, tirando lições positivas nas adversidades e promovendo a paz de Deus nos ambientes nos quais ele convive, sendo capaz de se relacionar bem com a sociedade de uma forma em geral, se relacionar bem no ambiente familiar e também no ambiente profissional, tanto em relação às pessoas que são seus superiores, como em relação aos seus subordinados. Como bem exorta o apóstolo Paulo, é extremamente importante que o cristão incorpore em sua vida os valores transcendentais da nova vida em Cristo, a fim de ter força espiritual para se afastar de tudo que é incompatível a uma vida cristã autêntica. O cristão precisa viver de forma sábia e consciente de sua posição em Cristo e no seu corpo, que é a igreja. Buscar a cada dia os propósitos de Deus para si é uma necessidade inadiável para o cristão. É impossível viver a vida cristã autêntica dissociada, separada de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Essa é uma unidade vivenciada pela igreja cristã em todas as épocas. E é o que mantém a igreja cristã viva, ativa e atuante na terra. E é também o que vai conduzir a igreja cristã no arrebatamento da igreja para se encontrar com o Senhor nos ares. Portanto, ao receber de Deus a nova vida em Cristo, viva com sabedoria na plenitude do Espírito Santo, regando-a com a palavra de Deus, com jejum e com oração. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.